Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado para todos. Convidar aqui minha plataforma. Fique mais à vontade ali, junto com a família. Meus irmãos, por família, por família, todos receberam esse livro aqui? Todos, né? Muito bem. Nós começamos aí a saga da leitura no dia 30. Quantos estão lendo? Dos que receberam estão lendo? Muito bem. A gente tem enviado também o áudio, né? O audiolivro. Eu creio que vocês estão recebendo, não somente de mim, mas de outras pessoas também. Está todo mundo enviando para todo mundo, né? Então, eu creio que não vai ser falta de oportunidade para nós lermos o livro, né? O livro Tudo por Amor a Ele, do pastor Josué de Castro. O pastor Josué de Castro, ele é ex-integrante do quarteto Arautos do Reis, da Voz da Profecia, né? E esse ano nós temos o privilégio de ler esse livro maravilhoso que conta aqui um pouquinho da história do pastor Josué de Castro, né? Então, irmãos, material muito bom. Ele não chegou aqui de graça, né? Esse material teve um custo e adivinha quem pagou? Quem que pagou o material? Ninguém sabe? Ninguém? Quem foi que pagou o livro? Como que vocês pagaram esse livro? Pelas ofertas. Muito bem. Quando o indivíduo se batiza, ele ganha uma Bíblia, não é isso? Não é isso? Essa Bíblia teve um custo. Quem que pagou? Nós que pagamos. Todo o material impresso que chega na igreja, eles não saíram de graça, eles tiveram um custo. E agora nós sabemos que quem pagou esse material fomos nós. As nossas ofertas, elas cobrem essas despesas, né? E dentre outras também, que nós bem sabemos. Mas, meus irmãos, eu incentivo que vocês leiam esse material, tá? Se você não está lendo ainda, leia esse material, tá bom? Como eu disse, ele teve um preço, o preço foi as suas ofertas, e as suas ofertas representam, adivinha quem? Quem representa as suas ofertas? Ninguém sabe? O que representa as ofertas? Eu acho que eu vou ter que mudar o sermão, ô Acácio. Não, nada disso. Quer dizer, tudo isso. Mas não é somente isso. Me dê um tempinho aí que eu vou mudar o sermão aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, meus irmãos, João 3,16, a Bíblia diz que Deus, Ele doou o seu Filho, para que todos aqueles, veja, não é para todos, tá? Jesus, Deus doou o seu Filho, mas não foi para todos. Veja a condição: para todos aqueles que nele creem. Jesus disse: eu vim para todos, mas nem todos me quiseram, complementando o que o Pai havia falado. Então, Jesus, ele é uma oferta de Deus por você, porque o seu preço você não poderia pagar. O preço do pecado que foi exigido pelo próprio Deus, ninguém poderia pagar. Porque o salário do pecado é a morte. O indivíduo, ele iria nascer, crescer, reproduzir e morrer, e nunca iria ter condições de pagar.
o preço. E aí iria se perpetuar por toda a eternidade o indivíduo nascendo, crescendo, reproduzindo, morrendo, nascendo, crescendo, reproduzindo, adoecendo de câncer, disso, de aquilo, sofrendo e morrendo, e ia para sempre. Então Deus, Ele doou o seu Filho como oferta, por amor a vocês e a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então nós já começamos a entender aqui o significado da oferta. Posso perguntar de novo agora? O que significa a oferta? Está pertinho do céu já. Mas vamos lá, vamos completar o raciocínio. O livro de Efésios, capítulo 5, verso 2, ele diz assim: porque Cristo se doou a si mesmo como oferta. Veja, Cristo, Deus, Ele doou a Jesus como oferta. Cristo, Ele se doou a si mesmo como oferta. Por amor de todo aquele que nele crê. Tá? Mas tem um detalhezinho naquele que nele crê. Porque até o diabo crê. Até o diabo crê. E crê muito mais do que nós. Mas não é somente crer. Eu tenho que crer e... Não. Faz parte. Mas eu tenho que crer e... E o quê? Veja, o preço foi pago. Lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço. Já está pago, está quitado. Eu não preciso morrer. Fala que somente um poderia pagar o preço. E aquele que poderia pagar o preço é o mesmo autor da lei que dizia: aquele que pecar, esse morrerá. Outro não podia. Nem sangue de animais, nem o sangue poderia pagar o preço. Teria que ser o precioso sangue do autor da lei. Então ele veio lá do céu, pagou o preço na cruz do Calvário e está estendido lá, para quem quiser. Quem quiser a salvação. Não adianta somente eu crer. Eu tenho que querer e aceitar na minha vida. Fazer essa troca. Pegar as minhas inquietações, as minhas ansiedades. Eu tenho que pegar os meus pecados, principalmente os acariciados, aquela carniça que você não consegue largar, que você vai andando e vai arrastando essa carniça por onde vai. E aí Jesus diz assim: olha, venham, tragam tudo a mim, que eu vos aliviarei. Porque muitas das vezes o indivíduo diz assim: não, eu creio, eu conheço, mas eu preciso resolver uma situação lá atrás, para poder seguir a Jesus. E ele diz: está errado, está errado. Tragam a mim, porque eu o quê? Eu vos aliviarei, sou eu que vou resolver. Problemas espirituais não se resolvem com esforços humanos. Problemas espirituais se resolvem com o espiritual. E Jesus diz: tragam a mim. Ei, ele não vai lá buscar, tá? Ele não vai lá buscar. Ele diz: está tudo certo, está tudo pago. Agora vamos trocar. Tu traz para mim, certo? E eu te dou o que eu tenho, que é a salvação. Você só tem que querer fazer essa troca. Ao fazer a troca,
você agora foi justificado. Deus agora te transforma, Ele te transforma numa pessoa justa. Porém, como nós vivemos no mundo de pecados, a podridão do pecado, enquanto nós vivemos aqui, nós estamos sujeitos a pecar novamente e a seguir pecando. Aí nós olhamos para Jesus e dizemos: mas Jesus, e agora? Tudo bem, beleza, eu vou andar contigo, mas eu vou cair de novo. Aí Jesus diz assim: é necessário que eu vá para o Pai, para que Ele envie o Espírito Santo, e eu vou estar com vocês todos os dias, através do Espírito Santo. O outro Consolador, que quer dizer o outro igual a Deus. O Espírito Santo é o outro Deus. Então, Deus doou a Jesus, que se doou a si mesmo, e quando foi para o céu, doou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. E Jesus diz assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século, por meio do meu Espírito. Aí, você começa a entender o significado das tuas ofertas. Eu vou perguntar novamente: o que simboliza as ofertas? Jesus. Jesus. O homem não poderia pagar o preço. Então, a lei de Deus dizia assim, Deus havia falado para Adão e Eva: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Eu pergunto: Adão e Eva morreram naquele dia? No dia que eles comeram o fruto, eles morreram? Não. Mas houve morte naquele dia? Houve. O cordeirinho foi sacrificado, simbolizando a oferta de Deus, que era Jesus Cristo. Uma oferta de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofertou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê e ande com Ele não morra. E não é essa morte aqui, é a morte eterna. A maior tragédia da humanidade não é essa morte aqui. Será a morte eterna. Porque não viverá eternamente com seu Deus, com seu Criador. Então, querido amigo, querido irmão, Jesus, ele simboliza a oferta de Deus. Então, quando você vai ofertar, que sentimento vem no teu coração? Quando você vai trazer a sua oferta? É de gratidão. Qual é o tamanho da tua gratidão? Qual é o tamanho da tua oferta? Qual foi o tamanho da oferta daquela mulher que trouxe um perfume e derramou aos pés de Jesus? Qual era o preço daquele perfume? Qual era o preço daquela mulher que trouxe umas moedinhas? Qual era o preço? O perfume era muito caro, as moedinhas já eram mais. Qual era o preço? Veja, irmãos, não é o preço, é a gratidão que você tem por aquele que te deu tudo. Paulo, ele diz assim, que nós precisamos morrer, nós somos levados ao matadouro todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós devemos morrer para esse mundo. De que forma? Morrer para o egoísmo. Morrer para as injustiças. Morrer pela nossa língua. Ei! Fuxico. Língua grande. Vai tudo queimar. Igual papel. Diga misericórdia, linguarudo. A fofoca começou lá no céu. O anjo Lúcifer se rebelou contra Deus, saiu fuxicando de casa em casa. Qual foi o final? Foi expulso do céu. Todos os linguarudos.
Entendeu? A gravidade. Deixa eu ler um texto aqui com vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio. E o verso 16. Todos acharam? Feche seus olhos agora. Querido Deus e eterno Pai, nós não queremos falar mais além do que está na Tua palavra. Então, nos usa como um canal de bênção e fala para nós no nome de Jesus, amém. O verso 16 diz assim: 3 vezes no ano. Quantas vezes? 3 vezes. Todo varão entre ti, aparecerá perante o Senhor. Quantas pessoas? Todos. Todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que se escolher nas festas dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. O povo de Deus sempre gostou de festa, até hoje. E Deus está falando aqui, ó. Temos as nossas festas. 3 vezes. Então, todos devem estar na festa. Todos. Não é isso? E aí ele sai dando nome para as festas. A festa dos pães asmos, a festa das semanas, a festa do tabernáculo. Todos devem comparecer diante do Senhor no dia das festas. Hoje é uma festa de quê aqui? Celebração, adoração, culto a Deus, sim ou não? É uma festa ou não? Nós estamos obedecendo a Deus, vindo para a igreja, sim ou não? Sim. Todos os dias de festa, todos os dias de culto, todos devem vir à casa de Deus. Porém, olha esse detalhe importante aqui, ó. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Veja, o texto diz assim, irmãos, do Leão de Judá: todos vocês estão convidados para a igreja. Todos os dias de culto, quarta, sábado, domingo, todos os dias. Porém, não aparecerá diante do Senhor, não não entrará pelaquela porta diante do Senhor, como? De mãos vazias. Tragam uma oferta para o Senhor. Vocês estão entendendo?
Deus, ele ofertou a Jesus. Quando nós trazemos a nossa oferta, nós estamos dizendo aqui, ó, está o de mais precioso que nós recebemos do Senhor, que é Jesus. As suas ofertas representam a Jesus. Não ouse entrar por aquela porta sem trazer uma oferta para Deus. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. É dinheiro que a gente fala? Naquela época, eles sobreviviam de quê? Da lavoura, né? Da criação de gado, né? De frutas. O que eles traziam perante o Senhor? Ele trazia as frutas, ele trazia os animais. O animal tinha que ser o quê? Puro e imaculado. Eu entendi tu falar moído. A pessoa de carne moída, né? Não. E tinha que ser o primeiro, né? Simbolizando que o primeiro é de Deus, não é isso? Então, irmãos, queridos irmãos, mas pastor, eu não tenho trabalho, eu estou desempregado, como é que eu vou trazer uma oferta para Jesus? E agora? Então, se eu não devo ousar passar pelaquela porta sem trazer uma oferta, então quer dizer que eu não vou mais vir para a igreja, que eu não estou trabalhando? E é só isso que tu quer mesmo, né? Um pezinho para não vir para a igreja? Sim ou não? Sim, concorde com você mesmo. É o teu coração mentiroso, enganoso e tudo do que não presta. Ele não gosta de vir para a igreja. Você vem para a igreja na marra. Ou então você vem para a igreja porque você já se acostumou a vir para a igreja. Ou então você vem para a igreja para ficar fuxicando do irmão, falando mal do pastor. É isso. Sabe por que você está aqui hoje, querido amigo, querido irmão? É porque você permitiu que o Espírito Santo te trouxesse aqui. Fora isso, você estaria em casa. Estou te falando. E eu falo isso para você, apontando para mim também. Apontando para mim também. Certo? Porque a carne não gosta do Espírito. Aí você vai dizer, pastor, mas a carne é fraca, mas o Espírito é mais poderoso ainda. E agora, pastor, como é que eu vou vir para a igreja? Se você não tiver nenhum recurso, Jesus diz o quê? Filho meu, dá-me o teu coração. Que Senhor, eu não tenho nada que te oferecer. Mas pega esse miserável coração. Mentiroso, enganoso, egoísta, tudo que não presta tem nele. É tudo que eu tenho para te dar. E mesmo assim eu não consigo te dar. Mas toma posse, toma. Eu permito que você venha e tome esse meu coração. E me dê um outro coração que tenha disposição de se dobrar diante do Senhor, porque nem isso eu estou fazendo mais. E aí Jesus diz, vem, traz esse miserável para mim, traz esse coração. Eu vou trabalhar nele, para que seja um coração temente a Deus, que se dobre diante do Senhor. É sobre isso. Jesus não quer o teu dinheiro. Jesus, ele quer a tua fidelidade. Jesus, ele quer que você tenha, Paulo, ele diz assim, que nós devemos ser gratos o tempo todo. Jesus, ele quer que nós tenhamos um coração agradecido, porque um coração agradecido, ele não dá grato. Agora, se você deixar de ter um coração grato, o egoísmo toma de conta, não precisa nem alimentar. É sobre isso. Jesus, ele não quer o teu dinheiro. Ele tem dinheiro demais, ele tem tudo, tudo é dele. Ele quer o teu coração. É isso que ele quer. Hoje quem vive da lavoura aqui? Quem que vive da lavoura? Quem é fazendeiro aqui dos gados?
Quem tem um hortifruti granjeiro por aí? Ninguém. Veja, irmãos, nós não vivemos mais disso. E os que vivem sobre isso, nem lá eles ficam. Hoje nós sobrevivemos das nossas rendas. Se você tem uma renda, você já deve saber que 10% não se mexe. Porque Jesus diz assim, Deus fala assim, trazei-me todos os dízimos. O que é dízimo, irmãos? Um indivíduo chegou para mim e falou, pastor, eu posso parcelar meu dízimo 3 vezes no cartão? Não se parcela dízimo. A dízimo, ela já está dizendo a essência no nome dela mesmo, dízimo 10%. Eu não vou pegar 10% e parcelar em 3 vezes no cartão. O dízimo, ele é intocável. Você recebeu a sua renda, separe logo os 10%. Coloque no envelope e traga para o Senhor. Pastor, mas Jesus ele segue dizendo algo mais interessante. Alguém pergunta, em que te roubamos? Aí Deus responde o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ei, peraí. Então Deus ele coloca os dízimos e as ofertas na mesma prateleira. Não, eu sou mista, fechou. Está tudo certo, está tudo errado. Dízimos e ofertas, está na mesma prateleira. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Você é dizimista, glória a Deus, mas você não é um ofertante pactuante. E aí? Sim, não, pastor, mas aí só o dízimo está de boa. Resolvido isso no meu coração, Jesus vai me entender. Ele sabe que a minha situação é boa e tal. No mesmo texto, Jesus diz assim, provai de mim. É o único texto na Bíblia que você vai ver Jesus pedindo para você prová-lo. Ele diz, provai de mim. Se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, não irei abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre vocês. Aí você diz, por que minha vida é uma mazela? Por que eu vivo assim? Por que Deus não me abençoa? Dê uma olhada no seu contexto. Você está sendo fiel a Deus? Nos dízimos e nas ofertas? Você vai dizer assim, não, pastor, peraí, mas aí, mandamentozinho aqui, outro ali, as pessoas lá fora. Só que você é diferente. Você é propriedade exclusiva de Deus. Foi tirado das trevas para a luz. Pelos dízimos e as ofertas. Ele fala, vocês me roubam. Aí a gente vai lá no mandamento que diz assim, não furta, não furtarás. Ei, peraí, então eu devolvo o dízimo, mas eu não dou oferta. Eu estou roubando a Deus, eu estou furtando a Deus. Ah, mas ele vai entender. Ele me conhece, ele vai me entender. Aí eu dou uma caminhadinha mais, me encontro com Tiago, apóstolo de Jesus. Tiago 2,10. Aí ele diz assim, ei, irmãos do Leão de Judá, se você tropeçar em um só que seja dos mandamentos, você se tornará culpado de todos. Você já pensou? Você se perder, sem ter roubado, sem ter matado, sem ter adulterado. Você já pensou? Só porque você não devolve o dízimo, fiel no pacto, no dízimo, nas ofertas, você se perder, sendo culpado de todos os outros, sendo que você não foi? Mas é assim que funciona. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0.
Tropeçou em um, é culpado de todos. Então, querido amigo, querido irmão, hoje nós temos a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Deixa eu falar outra coisa interessante. Cadê a secretária da igreja? Nós temos quantos membros? Não, na secretaria. Por cima, 80, 60. Uns 100 membros. Ativo nós devemos ter o quê? Uns 30? 30, 40, certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 30, 40. Ter o nome escrito no livro da igreja não vai garantir a tua salvação. Mas pastor, ligado na terra, ligado no céu. E Jesus conhece, Jesus é misericordioso. Sabe o que Ellen White diz no livro Mensagem aos Jovens? As vossas orações não pagará os dízimos atrasados. Eu vou orar para Deus. Deus, olha, me perdoa pelos dízimos atrasados. Me lembro mais quanto é que são. Faz tanto tempo que eu não devolvo o dízimo. Olha o dedinho aqui, ó. As nossas orações não fará um ajuste dos seus dízimos atrasados com Deus. Você tem que sentar com Jesus. Dizer assim, Jesus, olha, eu nem me lembro mais, mas vamos fazer um acordo aqui, um pacto. Eu preciso me colocar em dias contigo, porque eu não quero ver o meu nome inscrito no livro daqueles que roubam a Deus. Tanto nos dízimos como nas ofertas. Vocês entenderam? Estão entendendo? Irmãos, amigos, queridos. Jesus está nos dando mais uma oportunidade. Eu não sei. Mas Ele está nos dando a oportunidade. Nós temos 10 dias de revivimento e reforma para nós entendermos, não somente entendermos, para nós crermos, não somente crermos, mas que nós possamos ter um coração alinhado com a vontade de Deus. Ter um coração disposto a se dobrar diante de Deus. Pastor, o meu pensamento é esse. Tudo bem. Sabe que pensamento eu tenho de vocês? Pensamento de quê? De paz. Esse é o pensamento de Deus. Pastor, mas o meu desejo é esse.